Quando eu era criança, os meus pais não tinham muitas condições de comprar jogos, videogame, coisas que dependiam muito de tecnologia, por exemplo. No início dos anos 90 eu era uma criança como qualquer outra. A gente corria, brincava na rua, jogava bola, brincava de esconder e corria nos quintais e era assim que a diversão funcionava mais ou menos. Mas como toda criança que viveu nos anos 90, eu tinha, por exemplo, contato com os videogames por meio das locadoras. Então, tinham casas de jogos infantis e nessas locadoras a gente tinha várias opções. Tinham vários videogames para jogar, tinham vários acessórios de videogames para alugar para quem tinha videogame em casa, mas não tinha como comprar os acessórios. Por exemplo, controles de arma, cartuchos, jogos de videogames que você não tinha. Às vezes você tinha o videogame e vinha só com o jogo que vinha no videogame. Então você acabava alugando os jogos para poder jogar. E eu lembro que era 15, 20, 25 centavos para você passar o final de semana inteiro com o jogo na sua casa durante o final de semana todo. Outra coisa muito comum era quando os videogames quebravam o controle. E aí você tinha que alugar o controle porque comprar outro era inviável. E foi nessas locadoras que eu tive acesso, por exemplo, aos primeiros videogames. E com certeza o primeiro videogame que eu tive acesso mesmo foi o Mega Drive. Nas locadoras tinha Mega Drive e tinha Super Nintendo pra gente jogar ali e disputar partidas, enfim. Nas locadoras que rolavam nos anos 90 da minha cidade era isso, Super Nintendo e Mega Drive. Mas em casa, como console doméstico, o meu primeiro videogame foi o Mega Drive. Eu lembro que eu tinha um colega que tinha um quebrado jogado na casa dele e não estava funcionando mais. E eu falei pra ele, cara, me vende. E eu não tinha dinheiro pra comprar. E aí ele falou assim, pega. E aí eu comprei dele por R$ 15 o Mega Drive, sem controle. Tinha uma única fita de um jogo do Sonic 2, mas não tinha mais a capa do cartucho, só a fita mesmo, literalmente o conteúdo ali, a placa. E eu colocava a placa dentro do videogame. E o problema daquele videogame era que ele não tava ligando direito. Aí eu fui lá, abri o videogame, vi o que tinha acontecido, tava muito sujo, limpei. Isso eu tinha, acho que uns 7 anos. Então desparafusei tudo sozinho, na doida mesmo. E nessa mesma época eu tinha um outro amigo, que era o Leandro, que ele tinha ganhado um Mega Drive também, de um tio dele, que tinha vindo de São Paulo, não lembro bem ao certo. E ele tinha vários jogos, e ele tinha controles também. Então acabou que a gente dividiu as coisas. Então ele me emprestava um controle para eu jogar, me emprestava jogos até eu ir conseguindo as coisas. E nessas locadoras que alugavam também os jogos, eu acabava alugando os jogos para poder jogar em casa. E aí a gente foi descobrindo uma rede de amigos que tinham também videogame assim e que ia emprestando cartucho, emprestava controle, até que eu pude comprar um controle, fui lá e comprei um controle usado, também com defeito, e ia lá, arrumava. E foi assim que as coisas iam acontecendo na minha primeira fase com videogame em casa. Isso tudo eu lembro demais. Foi em 97, 98, por aí. Eu lembro muito mesmo, assim, é uma fase muito marcante da minha infância, porque eu lembro que na minha casa, na frente da minha casa, tinham 4 árvores e que nessas árvores a gente colocava rede, e eu lembro que tinha uma época que meu pai colocava uma TV lá e a gente jogava ou então assistia coisas, assistia da janela, era uma coisa muito, muito interior mesmo. E eu lembro que os jogos da Copa eram assistidos lá nessa frente da minha casa, porque as árvores faziam uma sombra muito boa, então ficava a TV lá no fundo e todo mundo assistindo por ali. E eu lembro que isso foi na época da Copa de 98, e eu lembro também que depois eu tive contato com um primo que tinha um Super Nintendo, e quando ele vinha de Brasília, eu morava no Ceará nessa época, quando ele vinha de Brasília ele trazia Super Nintendo, e aí ele acabava jogando Mega Drive, e eu jogava Super Nintendo, e eu fui conhecendo os outros videogames assim. Logo depois eu ganhei um Nintendo, isso foi em 99, 2000, não lembro ao certo, e que em 2000 eu tive acesso com o primeiro videogame CD, que foi o PS1, e foi aí que eu parei de acompanhar os videogames. Com o PS1 eu tenho uma história legal, porque foi o meu primeiro videogame que eu tive contato com CD, uns mídias de CD, isso era uma inovação na época. E nessa época eu tava em Brasília, eu tava de férias. Eu lembro que a gente foi na feira da Ceilândia, que ficava no centro de Ceilândia. Era um monte de barraca de lona preta, assim, um negócio horrível. E eu lembro demais que a gente ia lá pra comprar CDs pros jogos do PS1. E nessa época a pirataria rolava solta, não tem jeito. A gente comprava por 15, 20 reais uma maleta de CDs desconhecidos, que ninguém sabia que jogos que eram aqueles, e a gente começava a experimentar jogos japoneses, jogos de tudo quanto era lugar. E foi aí que eu não lembro de jeito nenhum o nome desse jogo. Eu só lembro que é alguma coisa Wings. Era um jogo de corrida japonês, todo em japonês, que era incrível. Vários carrinhos, você escolhia o jogador, o controlador, e você escolhia o carrinho, que era um jogo de corrida de carrinhos de controle remoto.
Nossa, meu Deus, era sensacional. A gente jogava muito, muito tardes e tardes jogando isso. Além desses jogos, tinha outros jogos japoneses meio que Zelda. Não lembro o nome deles, porque eram jogos muito, muito, muito alternativos, eu acho, né? Porque ninguém ouve falar desses jogos mais. Mas tinha muito jogo legal e que fazia muito sucesso lá, porque a gente comprava essas maletas de CDs de jogos e acabava emprestando os jogos para os outros, e isso era incrível, porque acabava que a gente tinha contato mais fácil com os jogos na era do CD do que na era dos cartuchos. O cartucho era muito caro, não sei porquê. Na verdade eu sei, né? Porque é um negócio muito mais complexo de produzir. E o CD é muito fácil de piratear também. Então foi na era dos CDs que a gente teve mais acesso a jogos, especialmente os jogos que hoje as pessoas chamam de jogos indie, né? Os jogos menos populares, os jogos mais alternativos, de estúdios menores. Depois dessa época eu não tive contato quase que zero com os jogos. Eu só via as pessoas jogando, ou então emulava alguma coisa no computador, mas assim, comprar console, acompanhar lançamento, isso eu já não fazia há muito tempo. Até porque depois eu comecei a ter muita dificuldade na escola e a minha mãe vetou jogos, então eu tive cada vez menos contato mesmo. Mas assim, ainda ia uma hora ou outra na locadora, eu jogava alguma coisa, mas nada muito, como que eu posso dizer, vidrado. Até porque também eu nunca tive muito isso, assim, de ficar... acompanhar tanto uma coisa assim, sempre mudava o foco e acabava esquecendo um pouco isso também. Hoje, depois de vários anos, casado, com filho, esposa e casa, com prioridades, eu resolvi dar prioridade também a um outro projeto, que era comprar um Nintendo Switch. Depois de quase um mês sendo influenciado por 2 amigos para comprar um, porque eles tinham vários jogos e porque achava que era legal, porque sabia que as crianças iam gostar, eu resolvi voltar para conhecer os jogos e tentar entender de novo isso. Essa pegada da Nintendo, ter um pouquinho de coisa de brincar junto, de estar junto para poder brincar também, me fez pensar mais nele. Por exemplo, eu nunca tive vontade de comprar um Xbox, nem um PS4, PS5, sei lá. Mas Nintendo sempre pensava. Assim como o Mega, por exemplo. Se o Mega Drive lançasse hoje em dia alguma coisa, se a Sega lançasse, eu pensaria seriamente em comprar alguma coisa também. Outra coisa que me influenciou bastante foi o fato de ter 2 pessoas do meu lado falando sobre os jogos, falando sobre as coisas, me deixando ansioso também por isso. E me lembrou muito lá daquela época em que a gente ficava na fila da locadora, esperando para colocar 15 centavos para poder jogar mais meia hora, e aquela molecada toda falando ali, e trouxe uma certa nostalgia e foi muito legal isso. Então eu comprei o Switch, comprei a versão branca OLED, esse que está aqui do meu lado, fiz o unboxing para vocês verem. No unboxing eu mostrei um pouquinho do que vem na caixa, não fiz muitos comentários porque não tem como, né, você fazer um unboxing de um videogame que já foi lançado há tanto tempo, então não tem muita novidade ali. E uma coisa que me chamou a atenção na versão OLED realmente é a qualidade da tela. Eu não jogo muito na versão portátil, sempre jogo muito aqui no monitor, mas como eu tive a oportunidade de testar o Nintendo Switch não OLED antes, e ele já era incrível, aí eu pensei, bem, já que eu testei o não OLED, eu vou testar o OLED agora e vou ver como é que vai ser, e provavelmente vai ser o que eu vou ficar. E foi o que eu fiz. E depois de uma semana com ele, na verdade 2 semanas, jogando sozinho, jogando com os meninos, podendo ver como que funciona a dinâmica dos jogos, ver de novo como que funciona a compra de jogos agora só que online, poder jogar de 2 pessoas, de 3 pessoas, até de 4 se for necessário, e poder vivenciar um pouquinho daquela cena que não sai da nossa cabeça, que é uma TV na nossa frente, 2 cadeiras com 2 crianças jogando, que foi o que aconteceu aqui no escritório. Só em poder jogar videogame de novo em casa com a minha família e com os meninos aqui no escritório, que é o meu cantinho, foi incrível. Por fim, eu só queria compartilhar mais uma coisa aqui com vocês no canal. Afinal, eu sempre falo de tecnologia e apesar desse vídeo ter tido um foco mais emocional, mas também tem tecnologia no meio. E eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!